Entre 1939 e 1945, o mundo mergulhou num conflito devastador. Mais de 70 milhões de mortos, cidades reduzidas a escombros, campos de extermínio, violência, atrocidades e barbáries que nos levam a questionar tudo o que sabemos sobre poder, moralidade e os limites da civilização. Vem comigo estudar Segunda Guerra Mundial. Olá pessoal, meu nome é Rose, eu sou professora de História, mestre em História Social e hoje estou aqui para convidar vocês para a gente conhecer um pouco mais sobre a Segunda Guerra. Pessoal, é importante entender o seguinte, neste vídeo eu vou fazer um apanhado mais rápido sobre os antecedentes e já entrar direto no conflito Segunda Guerra. Mas se você não conhece antes ou os antecedentes com profundidade, eu te sugiro assistir o meu vídeo sobre regimes totalitários e o período entre guerras, entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, na Europa. É muito importante ter esse conhecimento prévio para compreender melhor tudo o que estava acontecendo na Europa, que vai levar a um conflito como a Segunda Guerra. Ok? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que a Europa, um pouco antes de 1939, ela viu surgir no seu cenário, em termos políticos, governamentais, os regimes totalitários, principalmente o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Regimes cuja liderança defendia a valorização do militarismo, da violência, de uma expansão territorial que garantisse o surgimento ou o ressurgimento de nações poderosas, como na Alemanha e na Itália. Então, por exemplo, a Itália, liderada por Benito Mussolini, defendia o retorno ao antigo Império Romano, que tinha dominado tantos territórios no passado. E a Alemanha defendia a retomada das terras que tinha perdido ao final da Primeira Guerra e que já tinham feito parte do Império Alemão. Então esses são contextos importantes para entender, né, as ações desses dois países que vão levar a um conflito. A Alemanha, cujo líder era Hitler, defendia que a Alemanha tinha que ter garantido o seu espaço vital, áreas de domínio alemão, da liderança do povo germânico sob o único líder que seria o Hitler. Então, onde houvesse germânicos, tinham que ser liderados por Hitler. E as áreas que fariam parte desse espaço vital e que tivessem outros povos, esses povos deveriam ser submetidos ao domínio germânico, que era considerada a raça ariana e, portanto, superior. Então, Hitler defendia a retomada desses territórios. Lembrando que ao final da Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha perdeu, foi considerada a principal culpada pelo Tratado de Versalhes, a Alemanha tinha perdido territórios, tinha algumas áreas na fronteira com a França que a Alemanha não podia administrar, era sob administração francesa, para garantir essa fronteira. A Alemanha não podia ter um exército com mais de 100 mil homens, não podia investir em armamentos militares. É importante entender que Hitler vai quebrar esse acordo, esse tratado, de várias maneiras. Por exemplo, garantindo o alistamento militar para jovens alemães para formar um exército forte, investindo na indústria bélica alemã e com isso gerando empregos dentro da Alemanha. E também ele vai começar a reconquistar aqueles territórios sob domínio da França que ficavam ali na fronteira e que a Alemanha tinha perdido no Tratado de Versalhes. Então Hitler começa lentamente, mas de maneira constante, a quebrar as regras estabelecidas pelo Tratado de Versalhes. Então ele vai retomar esses territórios, voltar a ter um exército forte, investir no desenvolvimento bélico, e depois ele começa a expandir o território alemão para outras áreas, onde havia povos germânicos. Por exemplo, ele vai anexar a Áustria.
A Áustria era um país vizinho à Alemanha, que tinha também um partido nazista dentro da Áustria, que já vai fazer uma propaganda prévia defendendo as ideias nazistas. Quando Hitler parte para a Áustria com o exército alemão, ele vai ser recebido em festa. A maioria dos austríacos aceita essa anexação, entende como sendo algo bom para a Áustria. Depois, Hitler resolve que também tem que anexar uma região que ficava ao norte da antiga Tchecoslováquia, que era um país que existia na época. Essa região, no norte da Tchecoslováquia, também fazia fronteira com a Alemanha. Eram chamados Sudetos, no norte da Tchecoslováquia. Hitler resolve anexar os Sudetos. Assim, nesse momento, Inglaterra e França, que até então estavam tranquilas só observando essas ações de Hitler, resolve que é preciso agora dar um basta. Hitler é chamado para uma conferência, onde ele vai participar junto com Benito Mussolini, que era aliado alemão, e com o primeiro-ministro da Inglaterra na época, o Chamberlain, além de um representante da França. E nessa reunião, Hitler assina um acordo na Conferência de Berlim, onde ele define que ele não vai fazer mais nenhuma expansão. Então vão deixá-lo ficar com os Sudetos que ele tinha invadido da Tchecoslováquia. E detalhe, o governo da Tchecoslováquia nem foi consultado para garantir ceder esse território para a Alemanha. A Inglaterra e a França, querendo acalmar os ânimos, desenvolvendo uma política chamada Política do Apaziguamento, vai permitir que Hitler fique com esse território, desde que ele pare por ali. Então Hitler agora tá bom, já anexou os Sudetos, já anexou a Áustria, já pegou de volta os territórios da Renânia e do Sarre, que eram as fronteiras ali com a França, agora chega. E Hitler, não, tudo bem, então tá ótimo, assina um acordo, e aí o primeiro-ministro inglês, ele volta para a Inglaterra até balançando o papelzinho do acordo. Olha, Hitler concordou que agora vai parar. E assim, a Inglaterra e a França tentam evitar, né, um novo conflito, que seria uma Segunda Guerra Mundial. Tem outra coisa também que interessava aos ingleses e franceses. A Alemanha e a Itália eram países que, com regimes de extrema-direita, eram extremamente opositores ao avanço comunista. Então interessava também Inglaterra e França conter esse avanço comunista na Europa. E, garantindo Hitler e Mussolini no poder, pelo menos eles tinham certeza que não haveria ideias comunistas se desenvolvendo com muita força nessas regiões. Porque os regimes totalitários eram muito opositores ao comunismo, perseguiam comunistas, enfim. Então, a Inglaterra e a França também, de alguma maneira, se beneficiavam com a presença de Alemanha e Itália totalitárias, regimes violentos no poder, se estabelecendo. Porém, após assinar o acordo na Conferência de Munique, Hitler invade o restante da Tchecoslováquia. Ele não fica contente só com os Sudetos no norte do país. Ele invade e anexa toda a Tchecoslováquia. E ainda assim, Inglaterra e França não falam nada. Viram que ele quebrou o acordo e ficam quietas. Não, agora quem sabe ele vai parar por aí, não é? E é assim que a gente vai vendo Hitler formando esse espaço vital para o povo germânico. A Itália também estava num projeto expansionista. Para a Itália interessava controlar territórios ao longo do mar Mediterrâneo. Isso te rememora um pouco o antigo regime do Império Romano? Então, os italianos, os Mussolini, estavam inspirados nessa ideia de garantir terras no norte da África que de alguma maneira fossem controladas pela Itália. E ele já antes de ir para o norte da África tinha anexado um país vizinho à Itália, que era a Albânia. Então havia um projeto expansionista feito pelos italianos, que eram aliados da Alemanha. E temos também um terceiro aliado, que é o Japão. O Império Japonês também defendia a ideia de expansão territorial, a fim de garantir
matéria-prima para a sua indústria que estava se desenvolvendo, garantir mercado de consumo para aquilo que fosse produzido no Japão, garantir uma mão de obra barata, terras, minérios, riquezas, matérias-primas nesses territórios. Então o Império Japonês tinha todo um projeto de expansão. E os japoneses estavam interessados, a princípio, em conquistar a China. Então, em 1931, o Japão já mandou tropas para conquistar uma região chamada Manchúria, ao norte da China. E eles conquistaram. Mas a ação mais eficiente vai se dar a partir de 1937, quando o Japão resolve invadir todo o território chinês. E eles conquistam uma cidade chamada Nanquim, que na época era a capital da China. Essa conquista vai ficar conhecida na história como o Massacre de Nanquim. E por aí vocês podem ter uma noção da violência japonesa nesse processo de invasão à China. Com isso, a gente percebe, então, esses três países, Alemanha, Itália e Japão, chamados países do eixo, e eles tinham um acordo entre eles, nesse mesmo processo de expansão territorial e domínio de outros povos. Por isso, formaram uma aliança chamada os países do eixo. De outro lado, nós vamos ter os países aliados, que a princípio, Inglaterra e França. No começo da guerra são apenas esses dois. Ao longo do conflito a gente vai ver a entrada de outros países ao lado dos aliados, mas no começo, ingleses e franceses de um lado e de outros países do eixo. Outra coisa interessante que o Hitler vai fazer antes de estourar de fato a Segunda Guerra Mundial, Hitler vai fazer um acordo com a União Soviética. Ora, mas como assim? Hitler não era anticomunista? Sim, mas quando interessava ele fazia acordos. Hitler assina com Stalin, da União Soviética, um tratado de não agressão. Os países entram num acordo de que não vão se agredir de maneira direta. E por trás desse tratado de não agressão havia um acordo secreto, que foi descoberto depois da guerra. E nesse acordo secreto, russos e alemães combinam, porque a Alemanha estava decidida a continuar o seu processo de expansão territorial. E a próxima área a ser invadida pela Alemanha seria a Polônia. E a Polônia, então, uma área estrategicamente interessante para os alemães e também para os russos, após a invasão da Alemanha, de acordo com esse acordo secreto, ela seria dividida entre alemães e russos. E os russos ficariam com parte da Polônia e alguns territórios também ali, próximos à Rússia, Letônia, Lituânia, Estônia, os países bálticos, seriam de domínio russo. Então esse acordo feito entre Stalin e Hitler em 1939, ele foi fundamental para Hitler, porque Hitler tinha uma estratégia de invadir a Polônia e ele já imaginava que aí nesse momento, finalmente, ingleses e franceses declarariam guerra a ele. E ele não queria ter que lutar em duas frentes, de um lado os russos e de outro lado ingleses e franceses. Então, antes de fazer a invasão, ele faz esse acordo com a União Soviética. E depois ele invade a Polônia, em 1939. Setembro de 1939, Hitler invade a Polônia. E ele vai usar uma estratégia que vai ficar conhecida na história como Guerra Relâmpago, Blitzkrieg, ou seja, invasão rápida a plena potência, bombardeios pelo alto, tanques de guerra invadindo e atrás a infantaria, os soldados, ações rápidas, violentas e intensas, para garantir um susto e uma dificuldade de reação por parte do opositor. Ele queria evitar também aquela guerra de trincheiras que a gente estudou na Primeira Guerra, em que fica toda a vida ali, de um lado um país, de outro lado outro país, os exércitos de ambos os países lá em valas e tentando um tirar o outro daquela região.
Então, a tática de guerra da Alemanha era a guerra relâmpago, invasões rápidas, com força total, ataques aéreos, tanques de guerra, canhões e soldados, de maneira rápida e muito intensa, muito violenta. Ele vai fazer isso na Polônia. A Polônia não vai ter nem tempo de reação. E é assim, com a invasão à Polônia, que a gente tem um estopim, o início da Segunda Guerra Mundial, porque Inglaterra e França vão declarar guerra à Alemanha. E em 1940, nós vamos ver a Alemanha usando novamente essa tática da guerra relâmpago, invadindo a França. A Alemanha invade a França em maio e em junho a França se rende. Foi considerado esse momento um momento de grande susto por parte dos outros países, porque não esperavam uma rendição tão rápida da França. Mas a tática de guerra usada por Hitler e a potência do seu exército, das suas armas de fogo, não teve resistência por parte dos franceses. Hitler, em um mês ou menos, domina a França. A França se rende. E Hitler, então, aceitando a rendição francesa, ao assinar o armistício, que era o acordo de rendição da França, ele exige que esse acordo seja assinado no mesmo local em que os alemães, no passado, no final da Primeira Guerra, foram obrigados a assinar o Tratado de Versalhes, em que a Alemanha se rendia. Esse acordo, o Tratado de Versalhes e esse acordo de rendição francesa, agora na Segunda Guerra, serão assinados no mesmo local, que era num vagão de trem que tinha perto da fronteira entre França e Alemanha. Dizem que Hitler fez questão de se sentar no mesmo lugar em que os alemães no passado foram obrigados a se sentar e assinar o Tratado de Versalhes, onde ele assistiu os franceses assinarem a rendição francesa. E pós essa assinatura, Hitler vai em direção a Paris, junto com muitos líderes representantes da Alemanha e soldados. Tira várias fotos dele andando pelas ruas e, principalmente, dele e seus principais generais à frente da Torre Eiffel. Eram maneiras de propagandear o poderio nazista, não só junto à sua população alemã, mas em frente ao resto do mundo. Então Hitler toma essas providências e tem essa atitude extremamente incisiva, impositiva e arrogante perante os franceses. Após o domínio da França, Hitler tenta dominar a Inglaterra. E aí, para isso, ele vai usar principalmente do bombardeio, do uso da sua frota de aviões para bombardear cidades da Inglaterra e tentar, de alguma maneira, acabar com a moral dos ingleses e forçá-los a se render. No mar, Hitler utiliza de submarinos que vão atacando a marinha inglesa, os navios ingleses. Então a gente vê esse tipo de ação, tanto por mar quanto pelo ar, para tentar garantir uma provável invasão posterior e, quem sabe, uma rendição inglesa. E aí, nesse momento, a gente vai ter a resistência da Inglaterra. Na época, o novo ministro, Winston Churchill, vai liderar essa resistência. Winston Churchill fazia discursos no rádio diariamente, incentivando a população a resistir, a lutar, que eles não iam se entregar. E depois ele vai preparando os seus soldados, a sua aviação. Haverão intensas batalhas no ar entre aviões alemães e aviões ingleses. Então a gente vai ter esse contexto, a Inglaterra resistindo à Alemanha. E enquanto a situação não se resolvia na Inglaterra, Hitler resolve então voltar os seus olhos para a União Soviética. Ora, mas ele não tinha um acordo de não agressão com os russos? Tinha, mas ele vai quebrar esse acordo. Característica de Hitler. E ele resolve organizar o seu exército, um grande exército alemão, para invadir a Rússia. E por quê? O que ele queria?
Ele queria, primeiro, recursos, matéria-prima, combustível, petróleo, recursos, suprimentos para sustentá-lo no conflito. E, além disso, ele queria acabar com o comunismo e promover na União Soviética uma limpeza étnica. A maioria dos russos são povos eslavos. São brancos? São brancos, mas não são germânicos. Não são arianos, não são puros. São eslavos. Então, pelo que se percebe e pelo que se discute hoje, era a proposta de Hitler fazer uma limpeza étnica. E se sabe disso pelas ações do exército alemão nessa invasão, de extrema violência e de execução, de genocídio, de mortes dos russos. Então Hitler vai preparar esse grande exército e invade a Rússia. Ele não contava com a resistência que ele vai encontrar por parte do exército russo. Pensa comigo, gente. Lá na Primeira Guerra, assiste meu vídeo, lá na Primeira Guerra, os alemães deram uma surra no exército russo. A Rússia se rendeu, assinou um acordo, cedeu territórios para a Alemanha e saiu da guerra. Então Hitler também tinha esse imaginário, né? Então, ao se preparar para invadir a União Soviética, a Rússia, ele já estava imaginando que ele ia preparar os seus soldados e os seus armamentos e ia ter uma vitória estrondosa e derrubar o comunismo, derrubar Stalin. Limpeza étnica e os sobreviventes se tornariam trabalhadores, mão de obra barata, dominados pelos alemães. E ele ia se apossar de um imenso território, muito rico em matéria-prima. Então, tudo isso estava na mentalidade, nas ideias de Hitler. Mas ele não contou, ele não esperou a resistência russa, que vai ser muito grande. E aí nós vamos ter batalhas épicas dentro da Rússia. De um lado os alemães e de outro lado o Exército Vermelho, que é o exército russo. Então nós vamos ter, por exemplo, a Batalha de Kiev, que os alemães venceram e que foi muito violenta. Depois nós vamos ter Leningrado, que é a cidade de Lenin, um dos heróis da Revolução Russa, que vai ser uma batalha longa. Leningrado vai sofrer com o domínio, com o cerco dos alemães da cidade por mais de 800 dias. Mais de 1 milhão de mortos, só em Leningrado. Mortos não só pelas armas e pela violência da guerra, mas pela fome, pela falta de água, pelo intenso frio. Enfim, Leningrado vai ser uma das cidades que vai resistir a esse cerco, mas a um custo muito alto. E uma das batalhas mais famosas, Stalingrado, cidade de Stalin. Stalingrado vai ser uma cidade cercada pelo exército alemão, que vai resistir. E ali, depois de mais de meses de batalha, os russos vão vencer. Então vai ser uma grande derrota para o exército alemão. E depois dessa vitória em Stalingrado, o exército russo volta, vai empurrando esse exército alemão, que vai recuando lentamente de volta para a Alemanha. Então, a vitória de Stalingrado pelos russos é um marco importante na história da Segunda Guerra. E de outro lado, vamos falar agora do Japão. O Japão, lá no Pacífico, está no seu processo de conquista da China e resolve conquistar outros territórios, outras ilhas ali no Pacífico. Mas qual que seria a grande oposição que os japoneses poderiam enfrentar? Estados Unidos. Lembre-se que os Estados Unidos é um país que vai da costa do Atlântico à costa do Pacífico. E aqui no Pacífico existiam algumas ilhas já de domínio dos Estados Unidos, por exemplo, o Havaí. Então, os japoneses estavam preocupados com uma provável reação dos Estados Unidos frente ao avanço japonês no Pacífico. E eles vão organizar um ataque surpresa a um local em que havia uma sede militar norte-americana, que é o Havaí, a estação militar de Pearl Harbor.
vai ser feito um ataque japonês sobre essa estação militar. Qual que era o objetivo dos japoneses? Destruir a marinha que estava ali, norte-americana, os aviões aportados nessa estação militar de Pearl Harbor, essa base militar, destruir o máximo possível, né, dos armamentos que os norte-americanos tinham ali no Pacífico. E esse vai ser um ataque surpresa. Esse ataque vai deixar os Estados Unidos indignados. A população norte-americana fica estupefata. Vai gerar uma comoção nacional. E aí, os Estados Unidos vão entrar na Segunda Guerra. De um lado, lutando contra os japoneses no Pacífico, e de outro, enviando ajuda para a Inglaterra e França na Europa. Essa ação norte-americana também vai ser muito importante para a vitória dos aliados, Inglaterra, França e agora Estados Unidos e União Soviética, que tinha sido invadida pelos alemães, também está do lado dos aliados. Então aqui se forma um momento em que a Alemanha começa a ver a virada de jogo, em que ela começa a perder. Porque até então os alemães eram vitoriosos. Mas com a derrota dos alemães lá na Rússia e a entrada dos Estados Unidos na guerra, nós vamos ver a virada de jogo. A partir de 1941, as coisas lentamente começam a mudar. A guerra muda. E os alemães vão perceber que entraram agora sim, de fato, num momento ruim para eles da guerra. Em paralelo a tudo isso que está acontecendo, vamos falar um pouco sobre o extermínio dos judeus na Alemanha, promovido pelos alemães, porque acabou que não foi só na Alemanha, né? Em todas as regiões dominadas pelos alemães vai ocorrer esse extermínio, que a gente conhece como Holocausto. Toda vez que você vê esse termo, você vai se lembrar da Segunda Guerra Mundial e do extermínio de milhões de judeus promovido pelo exército e pelo comando nazista. Então nós vamos ter, gente, a Alemanha que defendia sempre a superioridade da raça ariana sobre outros povos, perseguindo os judeus. E isso começa desde o governo do Hitler. Né? A princípio, vem as leis de Nuremberg, em que Hitler estabelece algumas regras retirando direitos políticos dos judeus dentro da Alemanha. Depois, a gente vê Hitler começando a criar guetos. O que é isso? Locais para onde as famílias de judeus alemães começam a ser levadas. Guetos. Locais em que viviam só judeus. Bairros paupérrimos, péssimas condições de vida. Doenças se alastrando, falta de alimento e esses judeus sendo obrigados a viver nessas regiões, nos guetos. É chamado de guetização. Depois, no terceiro momento, a gente começa a ver a execução, o fuzilamento sumário de judeus. Então eram pegos judeus, colocados em paredão e os soldados alemães atiravam. Tal situação se tornou tão intensa que os soldados alemães começaram a apresentar problemas psicológicos gravíssimos. A constância, o número de pessoas que eles tinham que executar ao longo de um dia começou a gerar até momentos de surtos psicológicos entre os soldados alemães. E aí nós vamos ter o que a liderança nazista chama de solução final, que é a industrialização da morte de judeus. Como assim? Veja bem, esses judeus vão sendo encaminhados para campos de concentração, os sobreviventes. E nesses campos de concentração, eles vão ser obrigados a trabalhos forçados, em péssimas condições, o que já vai levar à morte de milhares. Outros judeus, principalmente mulheres e crianças, serão encaminhados para a câmara de gás. Então ali você vai ver gases que serão soltos nessa população que vai matar milhares, centenas e milhares de uma vez só, sem precisar da ação direta do soldado o tempo todo executando. Isso que a gente chama de industrialização da morte. Sem falar nas barbáries que eram feitas a título de uma pseudociência, experimentos científicos com os judeus, com crianças, com adultos,
experimentos feitos, por exemplo, a ver quanto tempo que ele leva para morrer se aplicar o gás tal. Quanto tempo que ele leva para morrer se ele levar um banho de gelo e sofrer hipotermia. Retirada de órgãos, modificações, mutilações. Será que sobrevive? Será que não? São barbáries, são atrocidades que foram cometidas contra os judeus nos campos de concentração, em nome de uma pseudociência, de um pseudoconhecimento, e que provocou a morte de milhões de judeus. E provocou um sentimento muito, muito ruim quando foram descobertos, junto à população. Existem fotos que mostram montanhas de corpos de pessoas que morreram nos campos de concentração. Era o extermínio dos judeus a solução final feita pelo governo nazista. Também, na invasão japonesa à China, nós vamos ver situações de uma crueldade muito grande por parte dos japoneses. As execuções e fuzilamentos eram comuns. Os soldados japoneses estavam com autorização de agir da maneira que quisessem, conforme invadiam o território chinês. Então, a população civil na China sofreu com trabalhos forçados, sofreu com experimentos científicos também, e com fuzilamento, execuções sumárias. Dentro da China também houve o uso de intensa violência contra a população civil, nesse processo de ocupação japonesa. Enfim, a guerra continua ocorrendo na Europa e no Pacífico. E aqui nós vamos ter agora 2 acontecimentos que vão dar o tom ao fim da guerra. Depois que os russos vencem os alemães na Batalha de Stalingrado e começa a lentamente avançar em direção à Europa e em direção à Alemanha, de outro lado, na frente ocidental, nós vamos ter o desembarque na Normandia, o chamado Dia D, em 1944, em que tropas aliadas, formadas por ingleses, estadunidenses, canadenses e outros países aliados, vão desembarcar em 5 praias ali na região noroeste da França. Qual o objetivo? Dominar o território francês, expulsando os nazistas e indo em direção também à Alemanha, fazendo com que o exército nazista recuasse. Esse desembarque ele foi extremamente violento, porque as praias, em sua maioria, estavam protegidas pelo exército alemão. Então, conforme os soldados dos países aliados caíam em alto mar, e iam com pequenas canoas em direção à praia, eles eram abatidos. Então, houve o sacrifício ali de milhares de soldados. Mas os aliados não recuaram, continuavam mandando soldados, e alguns conseguiram desembarcar e conseguiram lentamente vencer a resistência alemã. E aí nós vamos ter lentamente a retomada do território francês e o recuo do exército nazista de volta para a Alemanha. Então nós temos a ação do lado ocidental das tropas aliadas, ingleses, norte-americanos e outros mais, e de outro lado nós temos os russos também empurrando o exército alemão. Então lentamente a Alemanha, os exércitos alemães recuam em direção à Alemanha e ficam ali cercados. E nesse meio tempo a Inglaterra está promovendo um bombardeio intenso às cidades alemãs. O povo alemão, que até então não tinha sofrido com esses bombardeios, fica chocado. Haverá destruição de muitas cidades. O objetivo é destruir pontos estratégicos, locais em que tem produção de armas, em que tem porta-aviões, enfim. Mas é óbvio que a população civil não é poupada. Então as mortes dentro da Alemanha também serão intensas, por conta desses bombardeios e depois com a chegada dos exércitos dos aliados. E aí essa marcha em direção a Berlim, que é a capital alemã, ela está ocorrendo em 2 frentes. E alguns historiadores apontam que havia uma preocupação de ambos os lados de chegar rapidamente à Alemanha e ver qual exército chegaria primeiro a Berlim. Seriam os russos? Seriam as tropas aliadas? Enfim, em Berlim chegam os russos.
E os russos fazem um cerco à cidade de Berlim, que ainda resiste. Conta com o apoio até da juventude hitlerista, jovens, adolescentes tendo que lutar. Idosos, todos eram convocados a ajudar nessa resistência. Mas claramente não vão conseguir resistir. A cidade vai ser tomada pelo Exército Vermelho, o Exército Russo. E após as violentas batalhas, os russos hasteiam a bandeira da União Soviética no topo do parlamento alemão. E ali nós vemos, a derrota da Alemanha. Vamos falar um pouquinho da Itália. A Itália, pessoal, com as suas ideias de expansão ao norte da África, ela não vai conseguir resistir muito tempo. O exército italiano não era tão bem preparado como o exército alemão. Aliás, o exército italiano, ao longo do conflito da Segunda Guerra, em vários momentos contou com o apoio do exército alemão para conseguir se estabelecer em algumas regiões. Mas, depois, com as ações dos aliados, a entrada dos Estados Unidos, o Brasil mandou soldados que vão lutar na Itália. Então, contra a Alemanha e contra o exército italiano, tudo isso vai levar à derrota italiana. Mussolini, antes mesmo de perder a guerra, ele sofreu um golpe no seu governo. Dentro da própria Itália, os opositores de Mussolini vão retirá-lo do poder e vão prendê-lo, a ele e a sua companheira, a sua esposa. Hitler manda ajuda para Mussolini, consegue libertá-lo e consegue tomar uma região ao norte da Itália e coloca o Mussolini lá para administrar essa região, obviamente sob seu controle hitlerista, E aí Mussolini fica mais um tempo no controle dessa região, mas depois essa região será tomada pelo exército aliado. Mussolini será preso junto com sua companheira e será fuzilado, será executado pelos soldados italianos. E o seu corpo e o corpo de sua esposa depois será exposto em via pública, será chutado, cuspido, enfim. Haverá uma série de reações. Hitler fica sabendo disso. Hitler, quando percebe que a derrota da Alemanha é iminente, que a invasão em Berlim pode acontecer em qualquer momento, ele resolve, junto com a sua esposa, se suicidar. E ele deixa ordens a pessoas de sua confiança, que ele quer que após a sua morte, o seu corpo seja queimado, o seu de sua esposa, para que não aconteça com ele aquilo que tinha acontecido com o corpo de Mussolini e sua esposa. E assim será feito. Hitler se suicida com sua esposa e o seu corpo é queimado. Agora, vamos falar um pouquinho das batalhas que estão ocorrendo no Pacífico entre japoneses e estadunidenses. Nós vamos ver, gente, batalhas encaniçadas ali no Pacífico. Disputas no ombro a ombro por regiões ali, por ilhas do Pacífico. E a grande virada a favor dos Estados Unidos é a Batalha de Midway. É uma batalha em que os japoneses estavam organizando um ataque rápido a essa região. Só que os estadunidenses conseguem decifrar os códigos de conversas utilizados pelos japoneses e descobre sobre esse ataque que será feito de maneira surpresa. E eles preparam uma armadilha. E quando os aviões japoneses chegam para atacar essa região, estão esperando por ele, e aí eles vão ser bombardeados, derrubados, os aviões norte-americanos vão chegar e vão lutar, enfim, vai ser uma grande derrota para o Japão nessa batalha de Midway. E a partir daí, nas outras batalhas, principalmente em ilhas ali do Pacífico, os japoneses lentamente vão perdendo. E aí depois nós vamos ter um momento em que a Rússia, que já estava lá vitoriosa, a Alemanha se rendeu, a Rússia tinha falado que em 3 meses após a derrota alemã, se os japoneses não se rendessem, a Rússia ia enviar um exército contra o Japão, ali naquela região da Ásia, para derrubar os japoneses na China. E de outro lado, os Estados Unidos também lutando contra os japoneses. Então nós vamos ter
Em 1945, os russos invadindo a China e derrotando o exército japonês em um período de 3 semanas. Uma grande parte do exército japonês vai perder-se ali na invasão russa à China. E em paralelo, nós vamos ver os Estados Unidos lançando 2 bombas nucleares em cidades japonesas. A bomba em Hiroshima e a bomba nuclear em Nagasaki. Após essa situação, o Japão se rende. Existem algumas discussões em torno dessa rendição japonesa, porque se acredita que o lançamento das bombas nucleares, de fato, não era necessário para a rendição japonesa. Se acredita que essa rendição era eminente a partir da ação russa na China. Alguns pensam que lançar as bombas nucleares no Japão foi uma tática norte-americana para mostrar o seu poderio bélico para os russos. Porque aqui, ao final da Segunda Guerra, nós já vemos claramente uma disputa entre 2 grandes potências. De um lado, os Estados Unidos, que era a grande potência nesse momento e teve o seu território preservado e estava participando da guerra, mas em outras regiões. E de outro lado, a União Soviética, que tinha tido as grandes vitórias sobre os alemães, foi fundamental para a vitória contra a Alemanha nessa Segunda Guerra. E que se envolveu e foi resistente e teve vitórias e depois ainda invadiu a China e conseguiu derrotar o exército japonês que estava na China. Então, essas 2 potências estão crescendo no mundo. E as bombas nucleares, para muitos historiadores, foi uma maneira dos Estados Unidos mostrar o seu poderio militar para os russos. Mas foi caótico para os japoneses, né? Porque essas bombas nucleares, ela matou em poucos minutos milhares de pessoas. E as suas consequências, elas ainda vão ser sentidas ao longo de décadas dentro do Japão. Afinal, a exposição à ação nuclear, ela é extremamente violenta, não só no primeiro momento, mas causando doenças inúmeras, não só àqueles que sobreviveram, mas a seus descendentes. E assim, com a rendição japonesa, nós vemos o fim da Segunda Guerra Mundial. E já despontando 2 potências que estariam lutando depois entre si de maneira indireta pelo domínio de territórios e de influenciar o mundo. De um lado, os Estados Unidos da América e de outro, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O fim da Segunda Guerra Mundial já deixa marcas daquilo que a gente vai conhecer posteriormente como Guerra Fria. É importante destacar que em uma guerra a gente não vai ter países absolutamente bonzinhos e países absolutamente maus. Nós vamos ter, gente, pessoas envolvidas num conflito e esse conflito, ele ultrapassa todos os limites de atrocidades. E essas atrocidades foram cometidas em maior ou menor grau por todos os países envolvidos. Infelizmente, essa guerra deixou marcas muito fortes que a gente vai estudar quando estiver estudando a Guerra Fria. É o nosso próximo conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar abaixo na descrição o link para os vídeos que falam do período entre guerras, da Primeira Guerra Mundial. E vou deixar também algumas sugestões de filmes. A Segunda Guerra Mundial, ela tem uma produção cinematográfica muito grande. Então eu vou deixar algumas sugestões de filmes e documentários, caso você tenha interesse em conhecer com mais profundidade esse momento da história. Forte abraço, até a próxima!